quase 6 meses, bilhões de brasileiros estão em casa e somente em casa. O trabalho é em casa. Estudar? Em casa. Agora o lazer também é em casa. Sair só se for para o essencial. E mesmo assim, tem muita gente que nem para isso sai. A gente sabe que uma hora isso vai passar e a gente vai poder voltar a conviver fisicamente com quem amamos. Agora a grande questão é, como a gente faz para manter a saúde física e mental enquanto isso? Olá, seja muito bem-vindo ao Enquanto Isso. O Enquanto Isso é uma série especial da TV UFMG que vai mostrar o que pessoas como você, dos mais variados perfis, estão fazendo em casa para tentar manter a tranquilidade durante este momento único da nossa história recente. O coronavírus chegou e mudou a rotina de todo mundo. E uma turma muito boa da UFMG vai nos ensinar a traçar algumas estratégias para que a gente consiga ser um pouco mais feliz durante o distanciamento social. Quem vai estar com a gente ao longo dos nossos episódios é o psicanalista e professor da universidade, professor Fábio Belo, o infectologista e professor emérito da UFMG, Dirceu Greco, a doutora em educação e terapeuta integrativa Valquíria Rosa. A Valquíria estudou na UFMG as chamadas práticas de cura, tratamentos alternativos. Também com a gente, o biólogo Leonardo Paiva, a professora de yoga Bárbara Mesquita e a técnica da universidade aposentada e terapeuta também integrativa Cláudia Mendonça. E para a gente começar esse nosso episódio de número 0, o nosso colunista em infectologia, o professor Dirceu Greco, vai contar pra gente o que é o coronavírus e como que a gente pode se proteger dele sem entrar em pânico. Tudo bem, Ru? Vamos conversar sobre um assunto importante, né? O que é o coronavírus? Bom, o coronavírus é o causador da Covid, é um vírus recém-descoberto que provavelmente ultrapassou a barreira animal-homem mais ou menos 6 a 7 meses. E é uma infecção complicada, porque nenhum de nós tem imunidade, a maior parte não tem imunidade estruturada anteriormente contra esse vírus. Então o risco de contato é importante, é difícil ser prevenido. Evidentemente, há maneiras para prevenir. Quer dizer, é importante lembrar que o vírus pode causar doença grave, séria, praticamente em qualquer idade, apesar da mortalidade, como nós sabemos, era pior para pessoas acima de 70 anos. Então todas as pessoas, os nossos colegas, os alunos, estudantes, professores que estão nos ouvindo, são suscetíveis e principalmente se tiver alguma intercorrência, né, uma comorbidade. Mas não há necessidade de pânico. Acho que talvez o importante, principalmente nesse momento agora que vários locais estão abrindo teoricamente o comércio, o risco vai aumentar realmente, quer dizer, mesmo com essa abertura, quem não precisar sair não deve sair. Se tiver de sair, lembrar que usar máscara de boa qualidade, de maneira correta, o tempo inteiro que estiver exposto. E só mais um ponto para cuidado, é que quanto mais tempo você ficar perto de alguém que pode estar infectado, maior é o seu risco. Então hoje lembrar, mão lavada, água e sabão, cuidados em casa, se tiver de ir para a rua, máscaras, mas de preferência até que nós tenhamos algum tipo de tratamento possível, a vacina que vai levar tempo, vamos ficar na prudência, em casa, com cuidado. Um abraço para todos. Obrigado, Dirceu. O professor Dirceu vai voltar em outros episódios do Enquanto Isso
para ensinar para a gente como se proteger da melhor forma da Covid. Um desafio que eu acho que todo mundo está sentindo durante esse período de quarentena, distanciamento social, é o de manter as emoções em dia, né? O nosso colunista em saúde mental, professor Fábio Belo, vai explicar agora como que a pandemia, como que a quarentena pode afetar as nossas emoções. Olá, Rô. Você me perguntou como é que a pandemia vai afetar, né, a saúde mental das pessoas. Afeta porque muda completamente nossa rotina, porque interrompe nossos planos, interrompe aquilo que a gente estava desejando, né, como projeto de vida. E isso tem muito a ver com uma definição de saúde psíquica, saúde mental também, que a gente tem que trabalhar. Né? O que é estar bem, né, do ponto de vista psíquico? É ter a capacidade de gerenciar esses conflitos, de gerenciar essas dores que a gente vai sentir, a angústia, o mortífero, tudo isso que a pandemia vai trazer. E nesse sentido, a saúde psíquica então pode ser uma flexibilidade para lidar com a angústia, né, no máximo da potência de cada sujeito. É importante que nessa definição de saúde mental a gente leve em consideração a singularidade de cada um. Ao longo dos próximos episódios, o professor Fábio Belo vai trazer reflexões para que a gente consiga criar formas de ficar mais tranquilo durante a pandemia. Mas é importante que a gente saiba como é que nós devemos interpretar e entender as posições que o Fábio Belo vai trazer aqui no Enquanto Isso. Obviamente não há nenhum tipo de fórmula mágica para a gente dar a partir da psicanálise, né, para a gente ofertar a partir da psicologia clínica para lidar com a morte, com a angústia. O que a gente tem são anos, né, mais de 100 anos de experiência clínica compartilhada com os colegas e obviamente a gente aprende muito, né, ao longo desse tempo com as pesquisas realizadas aqui na UFMG, fora dela também, para que nós possamos, a partir dessa experiência compartilhada, aprender com relatos de caso, com aquelas vivências que nós já acompanhamos, de tal maneira que esse tipo de conversa, forme uma rede de afetos, uma rede também de crenças e desejos que nos ajudem a lidar com os conflitos. Eu espero poder contribuir nessa direção durante esse programa e ao longo da pandemia. Obrigado, Fábio. Até o próximo episódio. A gente da TV UFMG está trabalhando de casa, provavelmente como você também deve estar, ou alguém que você conhece. O nosso estagiário Ives Vieira também está trabalhando de casa, mas ele está conectado nas redes sociais o tempo todo, procurando curiosidades sobre a pandemia do coronavírus e também recebendo fotos e vídeos da comunidade UFMG que está contando para o Ives o que é que está fazendo em casa durante o distanciamento social. É o quadro Hashtag do Ives Vieira. Fala comigo, Ives! Oi, Ru, é um prazer estar aqui. E para iniciarmos, o Eduardo Fajardo, arquiteto e urbanista da UFMG, vai te dizer o que você não deve deixar de fazer durante a pandemia. Principalmente não deixar de praticar exercício físico, coisa que eu sempre fiz e estou procurando fazer em lugares permitidos. Hashtag saúde para ele e para nós. Você já se imaginou sendo tatuado todos os dias do isolamento? Pode parecer estranho, mas isso ocorreu lá na Inglaterra. Hashtag momento curioso. Outro fato que chama atenção aconteceu em Jaú, interior de São Paulo. Você comeria um picolé de coxinha? A criativa comida tem feito bastante sucesso por lá e salvou a empresa dos problemas causados pela pandemia. Hashtag criativo para o dono da ideia. Também temos uma ótima notícia da nossa UFMG. Iniciativa da Escola de Engenharia, em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas e com a Escola de Veterinária, tem trabalhado na produção de testes da Covid-19 até 5 vezes mais baratos que os feitos atualmente. Hashtag aqui tem ciência para nós. E para finalizarmos, a Miriam Cristos, professora aposentada da UFMG,
tem um recado importante para você. Olá! Nessa pandemia, o que tem me dado mais força, mais energia, é o meu exercício da cidadania. Tenho me manifestado contra o desmatamento da Amazônia, a falta de uma assistência aos indígenas, a falta de uma política contra a pandemia. E eu garanto, participar como cidadã faz muito bem para a alma e para o corpo. #militou para ela. Volto contigo. #gostei, Ives. Até semana que vem. Olha, aqui no Enquanto Isso, a gente vai ter dicas de yoga, terapia floral, homeopatia, jardinagem e várias práticas para você poder fazer em casa e ficar mais tranquilo durante a pandemia. A doutora em educação e terapeuta integrativa Valquíria Rosa pesquisou aqui na universidade a importância das terapias integrativas, das práticas de cura para a saúde humana. E é isso que ela vai explicar para a gente agora. Oi, Julianson. As terapias integrativas são práticas de cura que, em conjunto com os tratamentos convencionais de saúde, possibilitam o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual e social. Essas terapias, elas tratam não somente os sintomas, mas as causas que provocaram o desequilíbrio. Hoje, essas terapias compõem o Sistema Único de Saúde. Esse movimento nasceu por uma demanda da população na construção de uma nova cultura de saúde que possibilite o diálogo entre os saberes da tradição, saberes populares e ancestrais sobre saúde e os saberes produzidos pela medicina acadêmica. Os tratamentos possibilitados pelas terapias integrativas são o uso de florais, cristais, aromaterapia, cromoterapia, yoga, meditação, constelação familiar, tarot terapêutico, apometria, barra de axis. Enfim, são vários saberes que possibilitam o reequilíbrio e o restabelecimento da saúde de forma global. Ao longo dos episódios do Enquanto Isso, a comunidade UFMG vai marcar presença aqui na nossa série. Técnicos, professores, estudantes, pesquisadores dos mais variados perfis. Grávidas, idosos, pais, mães, pessoas com animais domésticos em casa vão compartilhar com a gente um pouco do dia a dia deles durante esta fase de distanciamento social. E para o nosso primeiro episódio, o episódio de estreia, a gente escolheu uma pessoa que representa como poucos a comunidade UFMG. Ela foi estudante de graduação, técnica, pesquisadora na pós-graduação, professora e só não foi reitora porque não deu tempo. Gente, ela aposentou antes. Eu estou falando da professora Júlia Gonçalves da Silveira. A gente volta na semana que vem com mais um episódio, mas vamos ouvir a mensagem da professora Júlia. Enquanto isso. No meu entender, a principal coisa que a gente tem que ter nessa época, né, dessa pandemia tão prolongada e inesperada, é a gente pensar, né, que o mais importante nisso tudo é a gente ter tranquilidade, serenidade, né, viver um dia por dia, né, e tentar pensar, né, que a gente tem que levar firme essa consideração em relação ao sentido, né, o sentido da vida, o sentido da humanidade, para a gente procurar colocar, principalmente nos colocarmos assim no lugar do outro, em relação ao sofrimento das pessoas que estão sendo mais atingidas nesse momento. E para finalizar, né, eu acho que eu vou tentar falar um poema pequenininho aqui de um meu irmão, José Virgílio Gonçalves, que eu acho que dá para a gente ter mais esperança, né, e procurar viver esse dia a dia, que é serenidade. A vida, ávida de tempo, passa depressa. A mim, ora essa, não me interessa a pressa do tempo, basta-me apenas viver. 2 estudantes, uma professora, 2 técnicas da UFMG falando sobre livros, viagem, Itália, futebol, Argentina. O que será o tema do nosso próximo episódio? Você vai descobrir nas nossas redes sociais.